Boa noite, quarta-feira, 31 de agosto. Hoje o Nesp Notícias recebe o candidato a prefeito de Bauru pelo PSD, Clodoaldo Gazeta, para falar sobre as propostas de governo. E nós vamos lembrar um dos problemas que assolaram a cidade neste ano, a falta de um local próprio para a destinação do lixo. O esgotamento do aterro sanitário municipal e o baixíssimo volume de material reciclado ficam como herança para a próxima gestão. O Nesp e Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão selam parceria inédita para o desenvolvimento de pesquisas em conjunto. Dos problemas que ficam para o próximo prefeito de Bauru, a destinação do lixo é uma das questões urgentes. Hoje a cidade paga para levar os resíduos para um aterro privado e a quantidade de material reciclado, que já era baixa, tem caído ainda mais. Já está na rotina do Everton separar materiais recicláveis. Desde que eu vim da minha casa com os meus pais, eu já tinha essa prática. A gente, claro, como criança, começou aprendendo joga lixo no lixo, mas depois que eu assimilei a necessidade de reciclar, eu aderi a isso. Mas essa não é uma prática comum aqui na cidade. Dados da Indurb mostram que são reciclados apenas 2% do lixo recolhido, mesmo com a coleta seletiva cobrindo 80% do município. Para piorar a situação, desde janeiro o volume de lixo que chega às cooperativas de reciclagem vem diminuindo. Esta, no Ferradura Mirim, chegou a operar com 26 funcionários no fim do ano passado, mas teve que reduzir o quadro para 17 por conta de uma redução de 40% no volume de materiais. Nesta outra cooperativa, no Jardim Redentor, a situação é a mesma. Eles não chegaram a reduzir o número de funcionários, mas a renda por cooperado diminuiu. Não passa de R$ 500 agora. Foi o caso mesmo do senhor aqui, que é nosso coletor de lixo com a gente. Ele pagou aluguel, né? E ele veio reclamar, eu não sei se eu pago aluguel ou se eu faço a minha compra. Então afeta bastante. Não só ele, como tem outras mulheres, um outro senhor também que trabalha, que depende desse salário e fica prejudicado. Se de um lado a população não colabora, de outro faltam incentivos do poder público para essa mudança de hábito. Nós mostramos aqui no Nesp Notícias que em abril de 2015, uma proposta para que fosse obrigatória a separação e coleta de recicláveis em condomínios foi apresentada à Câmara Municipal. Depois de 11 meses tramitando na casa, o processo foi retirado e arquivado. Os efeitos desse cenário foram sentidos aqui no aterro municipal. Ele foi fechado em 29 de abril deste ano, depois de ter a capacidade máxima atingida. Até essa decisão ser tomada, o que se viu foram trocas de acusações e falta de planejamento para licenciar uma nova área e pensar numa destinação mais eficiente para o lixo. O aterro sanitário municipal foi projetado pela Escola de Engenharia de São Carlos em 1992 e começou a operar no ano seguinte. Inicialmente, a previsão era de que o aterro desse conta do lixo da cidade por pelo menos 20 anos, mas a área se esgotou quase 2 anos antes, em 2011, quando a prefeitura foi notificada pela CETESB para encerrar as atividades. Depois de uma série de estudos, foi autorizada a construção de um aterro em uma área anexa. O local foi utilizado até fevereiro do ano passado, quando começou o embate entre Prefeitura e CETESB sobre a necessidade de uma nova ampliação. O aterro tem problemas de estabilidade, então dificulta a proposta de alteamento do aterro, né? Poderia haver drenagem de chorume a céu aberto, implicação no drenagem de gases sem ser um projeto específico para que eles fossem... E ruptura, os trabalhadores também teriam condições desfavoráveis de trabalho. Há os riscos de trabalho normal, como a gente sabe, é uma obra, né, de construção, que a gente está tomando as medidas de estudos e tecnologias para mostrar que é possível operar ali o aterro com tranquilidade até a cota que inicialmente exigida até pela própria CETESB.
Essa queda de braço se arrastou por 7 meses, até que a CETESB cedeu e uma área de 4.000 metros foi autorizada a receber o lixo da cidade, com a promessa de que o executivo elaboraria um plano de destinação do lixo. Mesmo com toda essa novela, ainda não havia um projeto do executivo na época. Formalmente, a CETESB não sabe nada dessa área. Essa ampliação ela tem que ser planejada, porque ela é analisada pela diretoria de impacto da CETESB. A Secretaria do Meio Ambiente está trabalhando em cima desse projeto, ela está dentro de um cronograma de atividades, mas a gente acredita aí que até o fim do semestre a gente já entrega esse projeto da área de 50 mil. Esse projeto não saiu do papel a tempo e a cidade viu a CETESB mais uma vez decretar o encerramento do aterro em abril deste ano. Um mês depois e cerca de R$93 mil em multas, o lixo doméstico de Bauru passou a ser encaminhado para um aterro privado em Piratininga. Nós entendemos que a multa não deveria ocorrer e que nós precisaríamos ainda reconformar o maciço. Então, essa é uma discussão que levamos para a esfera judicial agora. Se procurar uma decisão judicial, a CETESB vai acatar, logicamente, a decisão judicial, mas entende que o aterro está exaurido. Novas tecnologias estão surgindo agora com valores bem próximos de uma operação de aterro, que é o caso de uma usina de processamento de resíduos, onde que você possa vender o orgânico chamado como CDR para empresas para gerar energia, a própria geração de energia elétrica. Então, está na hora realmente agora, nesse segundo semestre, a Prefeitura, através da CEMENDURB, apresentar realmente uma proposta de usina de processamento de resíduos. Dar uma destinação mais eficiente e sustentável para o lixo será um dos desafios para o próximo prefeito em Bauru. Várias situações são consideradas como crimes eleitorais. Então, por exemplo, arrecadar dinheiro de forma ilícita. Hoje não podemos ter mais doações para campanha de empresa privada. Se você tiver uma doação de empresa privada, pode ser considerado um crime por abuso de poder econômico. O que é o abuso de poder econômico? É você utilizar do seu poder financeiro para pedir voto. Então, por exemplo, se você pedir um voto, troca de dinheiro, de cesta básica, isso é crime. Você arrecadar mais do que é permitido e colocar na eleição também é crime. E aí temos os crimes também que são atrelados à própria campanha, que são injúria, difamação, calúnia, tudo isso é crime eleitoral. Boca de urna é crime eleitoral, qualquer candidato que ofenda outro, como eu já disse, é crime eleitoral. Então são diversas as condutas que podem ser caracterizadas como crime eleitoral. Depois do intervalo, a gente vai conversar sobre a questão do lixo e outros temas com o candidato a prefeito de Bauru pelo PSD, Clodoaldo Gazeta. Voltamos num instante só. Voltamos e a gente recebe agora o candidato a prefeito de Bauru pelo PSD, Clodoaldo Gazeta. Ele vem com a coligação Bauru Sempre em Frente, formada pelo PP, PTB, PSB, DEM, PROS, PCdoB, PSC, PEN, Rede, além do PSD. Ele tem como candidato a vice-prefeito Toninho Gimenez, do PTB. Vamos então conhecer as propostas do candidato. Gazeta, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço o convite. E a ordem das entrevistas com os candidatos foi definida em sorteio e elas têm a duração de 10 minutos contados a partir de agora. Gazeta, vamos começar então pelo tema da nossa reportagem. Caso você seja eleito, você pretende dar continuidade a esse projeto da Secretaria do Meio Ambiente, inclusive comandada pela sua esposa, de licitar um novo aterro sanitário para Bauru? Esse é um tema bastante complexo, né? Mas eu posso dizer que já resolvi esse problema no passado, quando eu tive a oportunidade de ser secretário do Meio Ambiente do município. Então foi lá naquela época que nós conseguimos licenciar o nosso aterro sanitário, que funcionou até os dias atuais. Fizemos a coleta seletiva no município de Bauru, que não existia, e de lá para cá, pouca coisa foi feita nesse processo, né? Talvez agora, no último ano, a gente conseguiu encaminhar a solução para o aterro sanitário e principalmente para a questão da colocação do lixo nosso produzido na cidade. A solução seria um novo aterro? Não, por enquanto não. Na verdade, assim, você tem algumas ações para serem feitas, né? A Lei de Resíduos Sólidos, que foi aprovada em 2010, define qual é a regra do jogo para as prefeituras tratarem o seu lixo.
a última instância desse processo é o aterro sanitário. Então, a Prefeitura está correta no processo de licenciamento do novo aterro. Pode ser até numa área menor, porque nós vamos precisar ter um aterro sanitário para o rejeito do processo, né? Antes de tudo isso, nós precisamos reciclar, aumentar a nossa reciclagem, entrar na questão da compostagem, da geração de energia. E a nossa proposta é muito clara para esse setor. Nós queremos instituir uma PPP, uma parceria público-privada. Então, até vamos negociar isso com o prefeito Rodrigo, se assim Deus me permitir ganhar as eleições, para que ele já faça o chamamento público a partir do final do seu mandato, para que as empresas possam fazer uma manifestação de interesse para o município. E aí, a partir de janeiro, nós escolhemos o modelo que a gente quer implantar na cidade para fazer o tratamento do lixo aqui de Bauru. Pode ser um modelo de incineração, pode ser um modelo que reaproveite melhor os materiais para reciclagem, mas, repito, o aterro sanitário ainda é importante para o final desse processo. Ainda temos que ter uma área para o rejeito do rejeito ser depositado lá. Então, a Secretaria do Meio Ambiente tomou a atitude correta e o encaminhamento está correto nesse processo. Agora precisamos apenas fazer o tratamento do lixo, que vai ser possível fazer a partir de uma parceria público-privada, até porque os equipamentos são muito caros. Essa empresa vai ter que investir na ordem de 80, 90 milhões para fazer o tratamento desse material. Falando em investimentos, Gazeta, o seu plano de governo, assim como de outros candidatos, prevê a criação do Instituto de Planejamento para pensar a cidade. Você propõe também a criação de uma nova secretaria, a Secretaria de Políticas Públicas Especiais e Direitos Humanos. Nesse atual cenário de crise, com previsão até de déficit orçamentário para o município no ano que vem, como você acomodaria essas novas estruturas no governo municipal? Na verdade, você não aumentaria, né? Vou dar um exemplo para você a respeito do Instituto de Planejamento, que está previsto desde o Plano Diretor de 1996 para ser colocado em prática. O Instituto de Planejamento é fundamental para a cidade de Bauru, porque ele vai projetar a cidade para o futuro. É uma instituição que pensa a cidade. Como é que nós queremos que Bauru chegue daqui a 20 anos? E o Instituto de Planejamento ele já está criado. Basta você nomear uma pessoa para que possa fazer a gestão do Instituto de Planejamento. E é isso que nós vamos discutir a partir do ano que vem. E essa Secretaria de Direitos Humanos nada mais é do que você desmembrar da Secretaria de Bem-Estar Social as ações que ela já executa. Então não é criar novos cargos, criar novos instrumentos, é apenas dividir a gestão, né? O Instituto não demandaria a contratação de arquitetos? Apenas de uma pessoa, para poder pensar a cidade, e aí você pode usar a parceria com a Unesp, com as universidades da cidade, que a gente tem uma mão de obra extremamente qualificada, produzindo alta tecnologia aqui na cidade de Bauru, para que a gente possa pensar a cidade para o futuro. E essa pessoa pode fazer esse meio de campo com as universidades e com as forças vivas da cidade, para a gente poder discutir a cidade que nós queremos daqui a 20 anos. Nessa mesma linha, Gazeta, de onde viriam recursos para a criação de um centro de reabilitação de animais, a implantação de um SAMU animal e uma farmácia PET para a população menos favorecida? São todas propostas suas. De novo, foi uma experiência que deu certo quando eu fui secretário do Meio Ambiente. Nós fizemos isso naquela época. Se você se lembrar, e hoje nós temos o Canil Municipal, que funciona o CCZ, foi construído exatamente para ser esse centro de reabilitação de animais, para cachorros e gatos, né? Nós tínhamos um veículo também que fazia o resgate daqueles animais que eram abandonados ou que sofriam acidentes na rua, atropelados e tudo mais. Então tinha um carrinho pequeno que fazia o resgate desses animais. E a gente já tinha uma parceria com as ONGs da cidade, onde nós fornecíamos medicamento para que elas pudessem ajudar a prefeitura nesse tratamento dos animais de rua. Nós vamos repetir a experiência que deu certo. Ficou essa experiência 25 anos atrás e nós vamos trazer de volta agora, para que a gente possa implementar com ações bem simples e bem baratas. Vou dar um exemplo desse SOS PET, que a gente chama. É um carro de resgate que vai apenas socorrer os animais que são atropelados na rua, ou aqueles que estão em estado de abandono com algum tipo de doença. E esse animal é levado para o Centro de Controle de Zoonoses ou para esse centro de reabilitação, onde ele vai ser cuidado e depois vai ser encaminhado para adoção. Então, nós só vamos trazer de volta uma experiência que já deu certo no passado e eu coordenei essa experiência que teve bons resultados na cidade de Bauru. Seria só um remanejamento de gastos de orçamento já previsto? Sim, e até tem o projeto da atual Secretaria do Meio Ambiente, com recursos a fundo perdido de uma emenda parlamentar, para que possa ser construído um centro de reabilitação, né? Esse projeto já está em tramitação no governo federal e esperamos começar a partir do ano que vem já com esses recursos na conta da Prefeitura.
Mudar um pouquinho de assunto, falar sobre o DAI. Como você pretende reestruturar a autarquia, caso seja eleito, para que ela consiga colocar em prática o plano diretor de águas? Primeiro, despolitizar as indicações do DAI. Eu acho que esse foi o grande problema que nós tivemos na nossa maior empresa do município, que foi uma referência de gestão pública no passado recente. O DAI perdeu a sua capacidade de gestão. E nós temos que despolitizar as pessoas que vão fazer parte da gestão do DAI a partir do ano que vem. Segundo lugar, estabelecer com os funcionários uma parceria. É isso que todos eles estão pedindo hoje. Valorização do trabalho desses funcionários municipais. E, principalmente, é no DAI onde tem o maior recurso público disponível para o município de Bauru. Nós temos hoje na conta do Fundo de Tratamento de Esgoto, 150 milhões de reais estão disponíveis à Prefeitura. O dinheiro da obra do tratamento de esgoto da cidade vem através do governo federal. Né? O governo federal está repassando esse recurso para a gente concluir a nossa obra. Então vai sobrar no caixa do DAI 150 milhões de reais que nós vamos poder aplicar na questão da água. Aí vamos ter que ter uma negociação com a Câmara Municipal e com o Ministério Público para a gente fazer a realocação desses recursos para o tratamento de água da cidade. Esse investimento vai ser importantíssimo para a gente poder acabar com os vazamentos, que hoje representam quase 50% da água produzida. Vai ser possível a gente colocar em prática o plano diretor, né, na construção dos reservatórios, na melhoria da qualidade do Rio Batalha, né, para que ele possa continuar produzindo a água que a gente necessita. E eu costumo dizer, qual prefeitura no Brasil hoje dispõe de um recurso tão significativo desse para a gente, a partir do ano que vem, começar a investir no tratamento de água da cidade? Bauru vai ser uma cidade privilegiada do ponto de vista. Claro, necessita de uma negociação com a Câmara e com o Ministério Público para que a gente possa realocar esse recurso do Fundo de Tratamento de Esgoto para a questão da água na cidade. Fala um pouquinho de saúde também. O seu plano de governo fala em qualificar o atendimento nas UPAs, pronto-socorro central e infantil. Quais seriam as prioridades, considerando que o atual diretor de planejamento da Secretaria disse recentemente que vai ser preciso planejar o que não fazer no ano que vem, porque os recursos serão menores? Se a gente for repetir o modelo que existe hoje de saúde pública no município de Bauru, certamente esses recursos não seriam suficientes. Nós vamos mudar a cara da saúde pública no município. A ideia é descentralizar a saúde, criando um núcleo de saúde distritalizado, tá? Pensando a cidade por região. Assim a gente conhece melhor as pessoas que precisam desse atendimento de saúde, e aí vou falar o jargão do médico, né? Vamos conhecer o perfil epidemiológico da população bauruense para que a gente possa ter uma atenção melhor para as pessoas, cuidar das pessoas. E aí vou dar um exemplo na questão do atendimento dos postos de saúde, que hoje nós só temos 16 consultas para as pessoas serem atendidas. A ideia é que em cada região da cidade nós temos um núcleo maior, que já existe, é só requalificá-lo do ponto de vista de gestão e de equipamentos, de funcionários, para que ele possa fazer o atendimento no horário estendido, das 8 da manhã até as 10 da noite, para que as pessoas não precisem entrar no pronto-socorro, ou muito menos nas UPAs, né, e elas podem ser atendidas perto de casa. Por que isso? Porque na UPA ou no pronto-socorro a gente tem todas as pessoas ali, né? Desde a pessoa que está infartando até a outro que está com dor de cabeça ou a criança que está com febre. A ideia é dar essa atenção especial para as pessoas no seu próprio bairro. E nas questões simples, numa dor de garganta, numa febre, na questão de acidente ou numa questão de emergência, aí sim as pessoas vão ser atendidas na UPA ou no pronto-socorro. Então essa regionalização da saúde vai levar a saúde mais perto das pessoas para a gente acabar com as filas de espera por consultas e principalmente para acabar com a fila de espera nos exames. E a Prefeitura, através da Fundação de Saúde, vai poder acabar com essa demanda reprimida que nós temos, seja na área da cardiologia, da oftalmologia ou da questão da ortopedia, né, que são questões importantíssimas para o município e que a gente pode acabar com essa demanda através da Fundação de Saúde. Perfeito, candidato. Atingimos agora o nosso tempo. Muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço. E no próximo bloco a gente fala de um convênio inédito assinado pela Unesp. A Universidade e a Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão vão desenvolver pesquisas. Os detalhes você vê daqui a pouquinho. Agosto está acabando hoje com quase o dobro de chuvas esperadas para o mês. Foram 61 milímetros, 25 deles só entre ontem e hoje. A previsão é de que setembro comece sem chuvas. Veja os detalhes no mapa.
Amanhã, as áreas de instabilidade se afastam do estado e o tempo volta a ficar estável em todas as regiões paulistas. Para Bauru, também não tem previsão de chuvas nesta quinta-feira. Agora, a umidade do ar é de 93%. Praticamente não venta neste momento. Hoje, os termômetros foram dos 14 aos 19 graus. Para amanhã, a mínima prevista é de 13 e a máxima de 26 graus. A Unesp começa a receber amanhã pedidos de isenção para inscrição no vestibular 2017. Serão beneficiados 7.365 vestibulandos que não vão pagar a taxa de R$ 170. Amanhã também será aberto o período para a solicitação de redução de 50% do valor da inscrição. Podem pedir isenção total da taxa os candidatos com renda familiar mensal igual ou inferior a R$ 1.320 por pessoa da família e que tenham cursado um ensino médio em escola pública. O pedido de redução de 50% do valor da taxa é voltado para candidatos que recebam remuneração mensal inferior a 2 salários mínimos ou estejam desempregados. Mais informações no site da Vunesp. A Unesp acaba de firmar um convênio com a SET, a Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão, para a realização de pesquisas em conjunto. A parceria foi selada durante a 28ª edição da Feira da SET, realizada nesta semana em São Paulo. Representantes de veículos de comunicação nacionais e internacionais se reuniram em um jantar comemorativo de abertura dos trabalhos da SET 2016. Durante o evento, foi assinado o convênio entre a SET e a Unesp, que prevê a realização de pesquisas, cursos e estágios de forma cooperada entre as duas entidades. É muito honroso para a SET poder interagir, né, e aprender também com a Unesp, né? Na verdade, a SET também leva conhecimento, mas nós também precisamos de gente jovem, de professores, de estudantes, né, que queiram entender, usar, né, explorar esse setor, né? Rádio, TV, internet, mídias, produção, esse mundo que não para nós, né? Também para os alunos. Para a Unesp, é a oportunidade de aproximar a experiência técnica e de mercado dos alunos em formação. A universidade tem como função ser um laboratório de criação. E com essa parceria, nós pretendemos viabilizar pesquisas que são importantes dentro desse laboratório e fomentar projetos de extensão que muitos poderão vir. A TV Unesp vai ser uma das unidades em que as ações propostas pelo convênio vão ser desenvolvidas. Para isso, a infraestrutura e o trabalho realizado na emissora serão fundamentais. O mercado, o setor produtivo, está vivendo um momento muito peculiar em função dessas novas tecnologias e soluções precisam ser encontradas. Então, ao aliar uma sociedade de engenharia de televisão com uma emissora que desenvolve conteúdos na área de televisão e que está inserida nessa plataforma convergente, cria oportunidade de desenvolvimento, por exemplo, de conteúdos que possam estar presentes não apenas na TV aberta, mas serem distribuídos em multiplataformas. O convênio terá duração de 5 anos com a possibilidade de ser renovado. Uma parceria que vai estimular os principais pilares da universidade: o ensino, a pesquisa e a extensão. Francisco Machado é professor do Departamento de Comunicação e considera a iniciativa importante tanto para os alunos de graduação como para os pesquisadores e professores da pós-graduação. Esse convênio ele não está restrito a Bauru, ao campus de Bauru, nem à TV Unesp em si. Ele é um convênio entre a SET e a Unesp como um todo. Então, todas as áreas da Unesp que tenham interesse em produzir e promover projetos que venham a contemplar o que a SET estuda enquanto a tecnologia de telecomunicações, tecnologia de inclusão, tecnologias de disseminação do conteúdo, são bem-vindos nesse projeto, nesse convênio. Ele abre uma série de condições para que a gente possa vir na fonte buscar informação. E não apenas fazer aí um relato de atividades ou algo que já aconteceu há algum tempo atrás.
E antes de encerrarmos, tem dica de show para esta noite. A banda paulista Vitrola Sintética se apresenta pela primeira vez daqui a pouco em Bauru, às 9 da noite no Sesc. É uma oportunidade para conhecer o quarteto que foi indicado no ano passado em 2 categorias do Grammy Latino: Melhor Artista Revelação e Melhor Engenharia de Gravação. A banda aposta no rock com uma sonoridade que mistura piano, cordas e outros instrumentos. A entrada é de graça e é com a música Beijo de Rimbaud que a gente se despede. Nos vemos amanhã às 7 da noite, ao vivo. Tchau! A noite às vezes provoca cicatriz, não sei se enxergo bem. Eu arrisco o final, mas que sentidos eu vou buscar pra mim? Te ver no escuro e mais só sentir sem te olhar, pra poder passear